Chegamos a mais um Fala Terráqueos e hoje vamos falar de novela. Nos Tempos do Imperador terminou semana passada no total de 155 capítulos e a história contava a história de Dom Pedro II, ou seja, era a segunda parte, basicamente uma segunda parte da novela Novo Mundo, que foi ao ar alguns anos atrás, que contou a história de Dom Pedro I. E essa é a segunda parte, ou seja, nos Tempos do Imperador é todo o reinado, né, de Dom Pedro II, suas dificuldades ali, principalmente, né, todo mundo indagava ele o tempo inteiro, porque que ele não libertava os escravos, e aí havia todo um processo que ele falava que ele sofria pressão, né, dos fazendeiros, das pessoas, dos senadores, não sei mais o que. Bom, e na verdade, né, ele não conseguiu fazer isso. Bom, a novela teve ótimas interpretações, principalmente do Selton Mello, né, da Letícia Sabatella como sua esposa, Teresa Cristina, né, ela foi muito bem nesse aspecto todo. A novela, lógico, não tinha que ser totalmente realista. Então há várias histórias paralelas que não tinham nada a ver com a realidade. Um exemplo deles é o personagem Tonico Rocha, feito pelo Alexandre Nero, que aliás foi muito bem no papel, que não existiu na história real, mas era ali o quê? O antagonista, o que provocava Dom Pedro, o que causava muitos problemas. É lógico que aí houve a ficção em todos os aspectos. Talvez muita gente não saiba que houve uma guerra do Paraguai, e a novela trouxe isso à tona, né? E como aconteceu, porque aconteceu, as problemáticas que ela trouxe para o país e como isso se desenvolveu, né? Muita gente, até mesmo na escola, não deve nem saber disso, não deve ter nem estudado, né? Então isso tudo são aspectos que a história trouxe, né? É lógico que também nós tivemos ali desenvolvimento de histórias que foram bem tranquilas, né? E ao mesmo tempo histórias que cresceram no tamanho que a gente não esperava, como a história do Nélio, né? E da Dolores, né? Dolores, a irmã da Pilar, que era uma bobinha, cheia de medo, começou a aprender a ler e escrever, começou a pensar, começou a modificar, né? Casada com o Tonico por obrigação, ela vira amante de Nélio, que era o seu professor, e aí esses dois crescem na história o tempo até o final. Ou seja, houve um desenvolvimento muito bom dessas personagens e, claro, com ótimas interpretações dos seus atores. Já o que não ocorreu muito com Pilar e Samuel, que ficaram da mesmice, né, desde o começo da novela, tentando, né, ali inocentar o Samuel, né, descobrir o verdadeiro assassino, que eles já sabiam, tinham só que descobrir onde ele estava. Isso só ocorreu no último capítulo da novela. Mas mesmo assim, também foram bons dois personagens ali que viveram a trama que precisavam. A novela teve, lógico, foi regular, não foi tão atuante, não foi tão emocionante como no Novo Mundo, que havia mais histórias, havia mais ação, muito por causa da pandemia, que os autores tiveram que modificar muitas tramas, tirar atores, né, de cena, porque eram velhos, corriam risco de pegar a doença. Então isso acabou modificando toda a novela, e um dado principal, que a novela foi ao ar totalmente gravada, ou seja, ela não foi uma obra aberta, e a novela precisa ser uma obra aberta para que, se houver algum problema durante a transmissão, durante a sua história, dê tempo de corrigir, dê tempo de salvar alguma coisa. Que não foi o caso desta novela, porque já estava basicamente tudo gravado, só conseguindo corrigir algumas coisas que falaram ali sobre a escravidão, mas foi logo no finalzinho, assim, que tiveram que correr e remanejar algumas cenas, né? Bom, fala-se que haverá uma terceira parte, que é a história da Princesa Isabel. Não sabe se isso vai acontecer ou não, porque essa novela não foi tão bem de Ibope, né? Não encantou tão tudo. Ela foi bem produzida, lógico, novela de época, figurino, cenário, tudo isso é muito bem produzido. Algumas cenas muito escuras, né? Então lembrar que isso é meio estranho para algumas pessoas, né? E muitas pessoas criticaram isso, porque algumas cenas quase não se via as personagens, o fundo tudo fosco, tudo preto, né? Então temos que reavaliar isso, né? Ainda mais televisão, as cenas têm que ser bem abertas e bem claras, principalmente para o público do horário. Então isso tudo tem que ser repensado. Bom, é uma novela regular, dá para assistir. Não é uma novela que eu assistiria pela segunda vez, né? Uma vez só basta. Poderia ter sido melhor. O que eu achei foi que faltou mais desenvolvimento. As histórias podiam ocorrer mais rapidamente, mais ações. Mas talvez por causa da pandemia, essas coisas tiveram que ser cortadas e abortadas. Mas valeu a pena. Aí a história, né? Saber um pouco da história, o que Dom Pedro fez, né? A sua morte em Paris, ele morreu de pneumonia, ninguém sabia disso basicamente, nem eu sabia que ele havia morrido, né? Que ele teve uma amante, que era a Condessa, né? Isso todo mundo sabia. Então,
São coisas que ficam aí pontuadas historicamente, né? Todo o desenvolvimento histórico foi bem feito nesse ponto, né? Não se modificou nada, mas como uma novela, ela precisava de tramas paralelas que fossem ficção, né? A personagem da Lota, né? A Lota lá feita pela Paula Cohen, muito bem divertida, maluca, né? Queria ser todo o tempo a baroa, mas é isso aí, gente. Foi uma novela que deu para assistir tranquila, mas não é uma novela que fala, nossa, que novelão, né? Faltou ingredientes para que isso acontecesse. É isso aí, gente. Fica conosco, deixe seu like e voltamos a qualquer momento com mais o que? Fala Terráqueo!